Bom dia, alunos do 7º ano da Escola Estadual Professor Joaquim José de Oliveira. Hoje é dia de estudar matemática. Então nós vamos dar continuidade às atividades do PET 5, agora semana 2, apostila, página 22 a 25. Semana 2, unidade temática, álgebra, objeto de conhecimento. Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Conteúdos relacionados: organização de dados como tabela. Então nós vamos observar que o objetivo das atividades dessa semana é identificar grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então o que seria isso? Então nós vamos lá na página 24 para a gente ver o entendimento, para ficar mais fácil, né, o entendimento para vocês. Então nós temos lá, ó, sistematizando os conceitos. Então nós vamos ver o conceito, o que é uma grandeza diretamente proporcional, o que são grandezas inversamente proporcionais. Então está no quadrinho azul aí, ó. Primeiro, grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação de outra na mesma proporção. Ou seja, se uma grandeza duplica o valor, a outra também tem que duplicar. Então tá aí, ó. Ou seja, duplicando o valor de uma delas, o valor correspondente da outra também duplica. Reduzindo pela metade o valor de uma delas, o valor correspondente da outra também se reduz pela metade, e assim por diante. Então, a razão entre duas grandezas diretamente proporcionais é uma constante positiva. Então, nós vamos observar bastante isso aí. Ó. Para que elas sejam diretamente proporcionais, as duas grandezas têm que aumentar na mesma proporção ou têm que diminuir na mesma proporção. Certo? Depois, através dos exercícios, vocês vão poder, né, dar ciência melhor ao assunto. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas são consideradas inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, dobrando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz pela metade. Triplicando o valor de uma grandeza, o valor correspondente da outra se reduz pela terça parte e assim por diante. Então, em duas grandezas inversamente proporcionais, a razão entre uma delas é o inverso da outra, é constante positiva também. Ou seja, o produto entre elas é uma constante positiva. Então, isso aí é a definição, esse é o conceito. Então, vamos voltar na página 23. E vamos às atividades. Primeira atividade. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários para a realização desse show. Então nós temos uma tabela lá. O preço do ingresso, no primeiro momento, era R$30. Depois passou para 60. E uma terceira situação seria R$90. A previsão de arrecadação é a mesma para todas, constante, R$360 mil, tanto na primeira situação, quanto na segunda, quanto na terceira. A previsão de despesa com segurança. Na primeira situação, quando o ingresso era R$30, segurança seria R$5 mil gastos. Se o ingresso for 60, seria R$4.500 de segurança. Se o ingresso for 90, ia gastar R$4.000 com segurança. Então vejam bem como variou, né? Previsão de público presente, número de pessoas. A R$30 teria que vender
12 mil ingressos. A R$60 teria que vender 6 mil ingressos. A R$90, 4 mil ingressos. Previsão do número de funcionários. A R$30 ia gastar 50 funcionários. Tinha mais gente, então ia gastar mais gente para atendê-lo, né? A R$60 diminuiu o público. Então não havia necessidade de 50, passou a 40 pessoas, 40 funcionários. E a R$90, como diminuiu mais ainda, né? Então a previsão de funcionários seria de 30. Então aí nós temos essa tabela com 3 situações. Então vamos ver as grandezas aí, né? Olha lá, qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço dos ingressos? Ok? Então analisem bem. Ó, o que nós vimos no conceito? Diretamente, se aumenta um, aumenta a outra, na mesma proporção. Para ser inverso, também tem que diminuir na mesma proporção. Ou seja, para ser inversamente proporcional, uma aumenta e a outra diminui. Não é isso? Então vamos ao quadro. Então vejam bem o quadro, olha. Primeiramente, o ingresso custava quanto? 30. Passou para 60. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Quantas vezes? Qual o número que se multiplica por 30 que dá 60? 2 vezes, né? Então, vezes 2. De 30, passou para 90. Aumentou também. Quantas vezes? 3 vezes, certo? 30 vezes 3, 90. Então, veja bem que a grandeza aumentou. Primeiramente era 30, para a segunda situação passou para 60, quer dizer que multiplicou por 2. Era 30, na terceira situação passou para 90, multiplicou por 3. Vejam bem, agora vamos analisar o seguinte. A previsão de arrecadação é a mesma, quer dizer que não teve variação, continuou sendo o mesmo 360 mil, né? Então essa aqui está fora. Então vamos ver a previsão com as despesas com segurança, de 5 mil. Como o primeiro aumentou 2 vezes, então aqui teria que ser quanto? 5 mil passaria para quanto? 10 mil, não é? Porque dobrou, então teria que dobrar. Pelo contrário, diminuiu. Então essa aqui não aconteceu na mesma proporção. Olha lá, de 5 mil passou para 4 mil. Então se aumentou lá, triplicou, teria que triplicar aqui. Para ser inverso, tem que ser o contrário. Então nós vamos, em vez de multiplicar, nós vamos dividir por 2. 5 mil dividido por 2 dá 2.500, aqui deu 4.500. De 5 mil tem que dividir por 3. 5 mil dividido por 3 não dá 4 mil. Então essa aqui não é inversamente proporcional. Tá entendendo? Agora vejam bem as pessoas, ó. De 30 aumentou para 60, multiplicou por 2. Então aqui eu teria que fazer o inverso da multiplicação e a divisão. 12 mil dividido por 2 dá quanto? 6 mil. De 12 mil para 4 mil, por quanto que eu tenho que dividir? Por 3. Então 12 por 3 dá 4. Então vejam bem que essa aqui está inversa, que aqui aumentou e aqui diminuiu, certo? A terceira, previsão de número de funcionários, de 50. 30 reais, 50. 60 reais teria que ser quanto? Qual que é metade de 50? 25. Quanto que foi? 40. Então também está fora. Quer dizer que a única alternativa que torna ela verdadeira, né, que é inversamente proporcional, é a previsão de quem? Do público. Não é isso? Vocês entenderam o que é grandeza inversamente proporcional? É quando uma aumenta e a outra diminui. Então, na primeira situação, aumentou. Para ser inverso, tem que diminuir. Se aumentou o dobro, tem que diminuir pela metade. Então, basta dividir. Ok? Atividade 2. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira.
Amanda pagou R$3 e Carla pagou R$6. Como podemos ajudá-las a dividir as balas, sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? Então vejam bem que agora é outra situação, né? Então nós temos aí, ó, o pacote 120, não é isso? Porém, elas pagaram com valores diferentes. Um entrou com 3 e a outra entrou com 6. Então, primeiramente, nós vamos descobrir quanto custou o pacote de bala. 3 da Amanda com 6 de Carla dá um total de quanto? De 9, né? Então, nós vamos montar uma regrinha de 3, ó. 120 balas custou quanto? R$9. Quais são as duas grandezas? Balas e dinheiro, que é o preço, certo? 120 custou 9. E agora? Quantas balas corresponde a R$3? E aí? 120 balas, você pagou 9. Se você pagou 3, você acha que vai dar mais de 120 balas ou menos de 120 balas? Hein? Pense um pouquinho, analise, raciocine. Em 120 balas você pagou R$9. Se você quer comprar apenas R$3, você vai comprar mais de 120 ou menos de 120? Diminuir o preço, vai diminuir também as... Então, quando diminui uma grandeza, vai diminuir a outra, ela é o quê? Direta, né? E quando é direta assim, basta você amar uma razão. Então vai ficar 120 sobre x, que é igual a 9 sobre 3. Aí basta você multiplicar cruzado, ou calcular o mínimo, tanto faz, né? Aí vai ficar, ó, 9 vezes x, que é igual a 120 vezes 3. A equação do primeiro grau. Aí você vai resolver isso aqui, né? Aí x vai ser igual o valor que você colocou aqui, né? 3 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. O 9 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Quanto dá 360 por 9? É o valor de x. Então, é o valor que quem contribuiu com R$3? Amanda. Então, é a quantidade de balas que a Amanda vai receber. Depois você faz a mesma coisa, só que agora não é com 9, é com quanto? 6. Aí você vai achar o valor da outra. Correto? Atividade número 3. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo, em dias necessário para sua finalização. A listagem mostra alguma dessas grandezas. Então nós temos lá o número de pintores trabalhando. 2. Horas trabalhadas por dia pelos pintores. 3. Altura da parede a ser pintada. 4. Largura da parede a ser pintada. Então nós temos 4 situações, né? Então nós temos 4 grandezas aí, ó. Então, de acordo com a situação, né? Então tem um trabalho a ser realizado, que é a pintura da parede de um edifício. Então tem várias situações que interferem no prazo, em quantidade de dias necessária para a sua finalização, que é a entrega da pintura, né? Então, qual delas aí, ó? É a 1, a 2, a 3 ou a 4. De acordo com a situação dada abaixo aí, ó. Vamos refletir. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo do trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão listadas com os números A, 1 e 2, B, 1 e 4, C, 2 e 3 ou D, 3 e 4. Então, observe bem. Falou em diretamente proporcional. O que significa? Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Não é isso? Se uma diminui, a outra também tem que diminuir, né?
Agora, se aumenta um, diminui a outro, se diminui um, aumenta outro, ela é inversamente. Então, para nós não interessa essa situação, só interessa o que é diretamente proporcional. Então, vamos ver o seguinte. A primeira, o número de pintores trabalhados. Você acha que interfere no prazo da entrega? Então, se você faz a pintura, essas paredes com 2 pintores, você gastou, por exemplo, um dia. Se você coloca 4 ou 10 pintores, você vai gastar mais ou menos de um dia. O que você acha? É direto ou inverso essa situação? Situação 2. Horas trabalhadas por dia pelos pintores. Então, se eles trabalham, por exemplo, 8 horas por dia, ele gasta, por exemplo, 10 dias para pintar a parede do edifício. Se em vez de 8 horas ele trabalhasse 10 horas, vocês acham que ele ia gastar mais de 10 dias ou menos de 10 dias para entregar a pintura? Eles vão trabalhar mais tempo, mantendo o mesmo ritmo. Vocês acham que vai aumentar o número de dias ou vai diminuir para entregar? Ela é direta ou inversa? Terceira situação. A altura da parede a ser pintada. Vocês acham que interfere? Por exemplo, se a parede tem 3 metros, você gasta um dia. Se ela tiver 6 metros, você vai gastar mesmo um dia ou você vai gastar mais de um dia, que no caso seria 2. Dobrou o número de metros, vai ter que dobrar o número de dias. O que você acha? 4. Quanto à largura da parede a ser pintada. Se ela tem, por exemplo, 5 metros de largura, você gastou 2 dias. Se ela tiver 10 metros de largura, vejam bem, dobrou. E aí? Você acha que vai ter que dobrar ou vai ter que diminuir? Então, qual é as letras, os números aí, né? Das grandezas que interferem? Letra A, 1 e 2, B, 1 e 4, C, 2 e 3 ou a D, 3 e 4? Pense, analisa, né? Faça uma pergunta a você mesmo, que aí assim você está tentando, né? Ou aperfeiçoando a definição, o conceito. Quando aumenta, quando a outra diminui. Ela é direta ou ela é inversa? E marca a alternativa correta, ok? Atividade número 4. Considere estes problemas. Entre eles, apenas um envolve 2 grandezas diretamente proporcionais. Então, nós temos 4 problemas aí. Só um é direto, quer dizer que 3 é inverso. Aí agora a gente vai ver mais uma vez sobre as definições, né? Que são grandezas diretas e que são grandezas inversas. Então veja o primeiro problema. O prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Então apareceram mais 8 ganhadores. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores levará? Então vejam bem. Então o prêmio será ou seria distribuído entre 12 ganhadores. Aí apareceu mais 8. Então de 12 passou para quanto? 12 com 8 são quanto? São 20, né? Vocês acham que ia ter a mesma quantidade de dinheiro para cada um? Ou vocês acham que ia diminuir o valor? Vamos supor que seria, por exemplo, de 10 mil reais o prêmio. Então, eram 12. O que você teria que fazer? Você ia pegar os 10 mil e dividir por 12. Como apareceu mais 8, você ia pegar 12 com 8, 20. Então você ia pegar os 10 mil e dividir por 20. E aí? Ia aumentar o valor do prêmio ou ia diminuir para cada um? Cada um ia receber a mesma quantidade que na primeira situação? Aumentou na mesma proporção ou diminuiu a situação aí? Então, ela é direta ou ela é inversa? Problema número 2. Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray.
Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero, cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro triângulo? Então vamos ver a situação. Então veja bem a situação do problema 2. Com um triângulo, você pinta, né, você gasta 2 spray, certo? Lote de tinta para pintar. Agora, se aumentar em 4 vezes o valor, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, você vai gastar proporcional, você acha que vai ser direto ou inversamente proporcional? Então vejam bem, na verdade, quantos triângulos você vai obter aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, faltou um aqui, eu pulei, 16 aqui, certo? Então seria 16. Então vejam bem, você gastou 2. Em 16 você vai gastar quanto? 32, né? Você acha que foi a mesma proporção? Sendo que aumentou, né? Olha lá. Então vejam bem, um lado você gastou 2 spray. Agora se você aumenta em 4 lados, 4 vezes, né? Aí no caso seria o quê? 4, você teria que gastar quanto? Se aumentar 4 vezes aqui. Na verdade, você teria que gastar o quê? 8, não é? Que é 2 vezes 4, que aumentou, ó. Vezes 2, e aqui vezes 2, mesma coisa, dá 8. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Porque esse 4 aqui, ó, cada ladinho desse, então você vai observar o quê? Que vai dar, na verdade, 16 triângulos. Se você multiplica por 2, você vai gastar 32, né? Então, na verdade, ficaria o quê? 2 sobre 32, que seria o correto, né? Então, nós vamos ver o quê? Que 2 oitavos é diferente de 2 32avos, seria a mesma coisa da situação dada, né? Então, não é correto essa afirmativa. Então, por essa razão, ela vai ser o quê? Inversa ou direta? Inversa, né? Inversamente proporcional. A primeira também foi inversamente proporcional. Nós vimos lá a situação. Problema 3. Toda a produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de certa capacidade. Quantos sacos, com 1/3 da capacidade dos primeiros, serão necessários para embalar o dobro do produto dessa fazenda? Então analisem bem, né? Olha lá. No primeiro momento, gastaram 200 sacos. Se dobrar, o que vai acontecer? Vocês acham que vai aumentar o número de sacos ou vai diminuir? Por outro lado, 1/3 da capacidade, quer dizer que diminuiu, né? Então, para cada saco você vai gastar praticamente o quê? 3 do outro, né? Então, na verdade, o que ficaria? Pela lógica, a produção gastaria, no primeiro momento, 200 sacos. Se dobrar, gastaria quanto? 400. Né? Qual que é o dobro de 200? Seria o quê? 400. Não é isso? Então ficaria, ó, 200 e depois sobre 400. Outra situação, 1/3. Então você teria que multiplicar por 3, que daria quanto? 1.200. E aqui em cima, continuaria quem? Os 200, né? De todo jeito, se você simplificar, o que vocês acham? Então veja bem como ficaria. Primeira situação, 200. Depois a segunda, 400, porque eu dobrou, né? Se tem a capacidade de 1/3, ou seja, então se a gente multiplicar por 3 aqui para a gente analisar, mais fácil, né? Então 200 vezes 3 é 600. 400 vezes 3 dá 1.200. Então analise bem que a fração vai manter a mesma, né? Então, 2/4 seria a mesma coisa que 1/2.
600 sobre 1.200, eu simplificaria 6 por 2, também daria 1/2. Então vejam bem que manteve a mesma padrão, né? Então teve ou manteve-se a mesma constante, certo? Nós vamos analisar aí o seguinte, primeiramente não é para a gente calcular nada, é só para a gente analisar, tá? Então vejam bem, se a fazenda produz, o arroz que ela produz, na primeira situação, gastaram dentro dos sacos, então se dobrar a produção, logicamente vai ter que dobrar a quantidade de sacos, não é isso? Então daí nós já podemos analisar que essa grandeza, ela é o quê? Diretamente proporcional. E o problema 4. 3 máquinas, cada uma delas funciona 4 horas por dia, produz 480 peças por dia. Quantas peças serão produzidas por dia por 5 máquinas iguais às primeiras, cada uma delas funcionando 2 horas por dia? Então vejam bem a situação, são 3 grandezas aí. Nós temos as máquinas, nós temos a hora e temos a produção, né? Então 3 trabalhando 4 horas produz 480 peças. Olha a situação. Se em vez de 3 tivessem 5 e trabalhasse 2 horas por dia, qual seriam as peças? Então analise bem para você ver, né? Ó, 3 máquinas produz 480 peças. 5 máquinas vai produzir o quê? Mais ou menos, né? Se você observar por esse lado, teria que aumentar no caso. Então vejam bem a situação. 3 máquinas trabalhando produz 480 peças. 5 máquinas vão produzir mais peças. Trabalhando 4 horas, produz 480. Se em vez de 4 trabalhasse 2, ia produzir mais ou menos. Ou poderíamos analisar só essas duas grandezas aqui, ó. Né? A produção não é para a gente resolver, só para analisar, então vamos lá. Ó. 3 máquinas trabalhou 4 horas. 5 máquinas teve que trabalhar 2 horas. Então o que aconteceu? Aumentou o número de máquinas. Em compensação, aumentou ou diminuiu o número de horas trabalhadas? Diminuiu, né? Então quando aumenta uma e diminui a outra, ela é direta ou inversa? Ela é inversa, né? Então perguntou o seguinte: o problema que envolve apenas grandezas diretamente proporcionais é o problema 1, 2, 3 ou 4. Aí você vai marcar uma das alternativas, ok? Atividade 5. Considere as afirmativas sobre uma loteria cujo prêmio é de R$ e a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q reais a cada um deles. Então ficaria da seguinte forma: V reais, que é a quantidade de dinheiro, né, dividido pelo número de acertadores. Ia dar uma constante aí, que seria o prêmio, né, cabendo Q reais a cada um deles. Essa é a situação da número 5, certo? Então, primeira situação. Fixando-se V, as grandezas N e Q são inversamente proporcionais. Então, analisem bem, né? Primeira situação. R$ dividido por 2 ganhadores. Quanto seria constante? 1 dividido por 2 dá 0,5, ou seja, 50 centavos, certo? Agora, vamos ver a situação. Ó. O mesmo R$1, vamos dobrar isso aqui, ó, vezes 2. Então vai dar 4 ganhadores. O prêmio é de quanto? R$1 dividido por 4, 25 centavos, correto? E aí, quando você tem o mesmo valor dividido, mas mudando, alterando, né? O que aconteceu?
aumentou na mesma proporção. Ó, você multiplicou 1, 50 para 25, diminuiu. Então você dividiu por 2. Correto? Então, aumentando uma grandeza e diminuindo a outra, ela é o quê? Direta ou inversa? Segunda situação, aqui ó, fixando agora o N. Então, o número de acertador, que é o N, ó, ele é o mesmo. Fixar quer dizer o mesmo valor. 2 acertador, né? O prêmio é de R$1 no primeiro lá. 1 dividido por 2, cada um recebe 50 centavos, certo? Mas, em vez de o prêmio ser de 1, se por exemplo fosse de 4 reais, por exemplo. E aí? Dividido por 2 dá quanto? 2 reais? Teria a situação, não é? Então analisem bem, ó. De 1 para 4, aumentou quantas vezes? 4 vezes. De 50 centavos para 2 reais, aumentou quantas vezes? 4 vezes também. Então quer dizer que aumentou na mesma que? Proporção. Aumentou uma, aumentou de cá. Aumentou o valor da aposta, aumentar o prêmio. Na mesma proporção. Então ela é o quê? Direta ou inversa? Veja a terceira situação. Fixando agora o Q. Então, o Q que é igual? Tem que ser igual, 0,5. Então, eu peguei como primeiro exemplo, foi dado R$1 dividido por 2. Para manter a mesma situação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a fração equivalente a ela. Então, eu multipliquei aqui por 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2 quartos é a mesma coisa que 0,5. Né? Então, se aumentou uma grandeza, aumentou a outra também. Aumentou o dinheiro, aumentou o número de acertadores. Né? Então manteve o mesmo prêmio, 0,5. Seria a mesma coisa que 50 centavos. E aí, essa grandeza direta ou inversa? Analisa e pensa. Aí agora nós vamos voltar à situação. Está dizendo afirmativo que fixando V, as grandezas N e Q são inversamente proporcionais. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Fixando N e as grandezas V e Q são diretamente proporcionais. É verdadeiro ou é falso? Fixando que as grandezas V e N são inversamente proporcionais. Quais dessas afirmativas são verdadeiras? Você acha que a 1 e a 2 é verdadeira? Ou você acha que a 1 e a 3 que é verdadeira? Ou você acha que a 2 e a 3 são verdadeiras? Ou todas as 3 são verdadeiras? Então analise aí, de acordo com o que eu expliquei para vocês, né? As constantes lá, né? Mantendo, né? Primeiro o V, depois o N, depois o Q, as grandezas tornam-se diretas ou inversas. Certo? De acordo com o que foi explicado, a afirmativa é verdadeira ou é falsa? Atividade número 6. Entre as situações citadas a seguir, qual é a que representa, ou que apresenta, né, grandezas inversamente proporcionais? Então, entre as situações citadas, tem 4 situações dadas. Qual é a que apresenta grandezas inversamente proporcionais? Então, agora você vai ter que ler e você vai ter que se perguntar a você mesmo, né? A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por elas. Então, por exemplo, se você aumenta a máquina, o número de máquinas, você acha que vai aumentar o número de peças? Ou vai diminuir? Aumentou a máquina, vai aumentar ou diminuir a produção? Se aumentar, é diretamente, se diminuir, é inversamente. B. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessários para guardá-los. O que vocês acham? Se você tem uma dúzia, você usa uma cartela. Se você tem 2 dúzias, você vai precisar mais de uma ou menos de uma cartela de embalagem. Pense. Se aumentar, é direta. Se diminuir, é inversa.
O tempo de viagem de um trem, a letra C, ó. O tempo de viagem de um trem com a velocidade constante e a distância a ser percorrida. Velocidade constante, então vai se manter a mesma velocidade e a distância a ser percorrida. O que vocês acham? As grandezas são diretas ou inversamente? Se você, por exemplo, aumentar, né, a viagem lá, o tempo da viagem, de 2 horas para 3 horas, mantendo a mesma distância, a mesma velocidade, você vai fazer que distância? Vai aumentar a distância a ser percorrida ou vai diminuir a distância a ser percorrida? Velocidade constante, né? Por exemplo, em 1 hora ele anda 80 km, em 2 horas ele vai andar quantos? Então ele vai percorrer que distância? Vai aumentar ou vai diminuir a distância percorrida? D. O tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade em ação. Vejam bem que o terreno é um só. A área dele é a mesma. Não tem como você aumentar nem diminuir o terreno. Então, se você, com um trator, por exemplo, você gasta 5 horas. Se você colocar 2 tratores, você vai gastar 5, mais de 5 ou menos de 5? E aí? Vai aumentar ou diminuir? É direto ou inverso? Então, aí você vai ver, entre as 4 situações, né, qual apresenta grandezas inversamente proporcionais. E marca A, B, C ou D. Ok? Muito bem, pessoal. Essa semana são só esses 6 exercícios. Então vamos fazer com bastante responsabilidade, né? Façam os rascunhos ou a resolução no caderno ou na apostila, nada de usar rascunho e depois jogar fora, tá? Tem que ficar registrado no caderno ou na apostila, tá? Tire uma foto e envie no meu particular através do WhatsApp, ok? Então, só isso. Tchau, tchau, até a próxima.